e nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já começamos há 2 semanas e nós vamos, durante várias aulas, digamos assim, nós vamos ministrar em torno deste tema, é vida bíblica na prática. Vida bíblica na prática. Nós vamos ministrar isso, meus irmãos, conforme nós pudermos, será praticamente a cada 2 semanas, e nós temos muita coisa para trazer aqui. E o que é importante, meus irmãos, para as nossas vidas? É nós vivermos efetivamente a nossa vida cristã de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Irmãos, absolutamente nada daquilo que eu falar, daquilo que o pastor Melo falar, tem base nele, não tem base em mim, mas tem base na palavra. Então, todas as orientações, nós como igreja, nós precisamos olhar sempre para a palavra do Senhor. E é tão poderoso essa questão de nós olharmos para a palavra, e nós precisamos olhar, porque eu posso me enganar. O pastor Melo pode se enganar, o irmão Lucas pode se enganar, qualquer um de nós pode se enganar em relação a trazer qualquer coisa aqui. Por isso eu preciso pegar e olhar para a palavra. Será que aquilo que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra? E se eu não estiver, meus amados, se eu não estiver falando algo de acordo com a palavra, os irmãos têm a liberdade de trazer isso para mim. Nós somos corpo de Cristo. E quando nós somos corpo de Cristo, um ajuda o outro. Veja só, meus irmãos, dentro do nosso corpo físico, nós temos todos os órgãos do nosso corpo, mas nenhum trabalha de forma independente. O coração não trabalha sozinho. Se o coração trabalhasse sozinho, ele não teria o sangue para levar às demais partes do corpo. O rim não trabalha sozinho. O fígado não trabalha sozinho. E Paulo ele vai dizer que nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, então nenhum de nós trabalha sozinho. O pastor não trabalha sozinho. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso da oração dos irmãos, mas eu também preciso que os irmãos digam: pastor, você errou aqui. Olha, você falou isso, mas na Bíblia diz isso. Irmãos, eu já consertei coisas que eu trouxe. Eu já fiz consertos. Porque nós nos enganamos. E eu posso facilmente também, meus amados irmãos, e não tem problema nisso, sobre um determinado ponto, por exemplo, que eu defendo, mudar de opinião em relação à Bíblia, se estiver alinhado com a palavra do Senhor. Por exemplo, vou trazer um exemplo para os irmãos. Eu tenho uma forma de olhar para a palavra e interpretar a Bíblia em relação à segunda vinda de Jesus. Em relação ao arrebatamento, por exemplo, e depois a segunda vinda. Tem outros irmãos que têm outra opinião e também tem base na palavra. Então, meus amados irmãos, eu posso, em um determinado momento, trazer algo diferente, com base na Bíblia. Porque existem assuntos da palavra, meus amados irmãos, que o Senhor reservou para a sua autoridade. Existem assuntos, digamos assim, vou colocar isso entre aspas, polêmicos, que o Senhor guardou para si, e nós vamos conhecer isso lá na frente. Mas o fato é, meus amados irmãos, que a nossa vida aqui, ela precisa ser guiada de acordo com a palavra do Senhor, e isso não tem dúvida. Isso não nos deixa em dúvida. Nós olhamos para a palavra e a palavra diz como nós devemos levar a nossa vida. Então, quando Paulo ele pregava, e quando ele chega aos irmãos de Bereia, Paulo dá um testemunho poderoso a respeito dos irmãos. Paulo diz assim, que os irmãos de Bereia, os berianos, eles eram mais nobres que os de os tessalonicenses. Por quê? Porque eles observavam a palavra, olhavam para a palavra para verificar se aquilo que Paulo estava trazendo, pregando, realmente estava de acordo com a palavra. Isso é poderoso. Então, meus irmãos, eu preciso pegar a palavra. Será que aquilo que o pastor está pregando nessa noite está alinhado com a palavra? Nós precisamos ser críticos em relação à palavra. Mas mais ainda do que ser críticos em relação à palavra, meus irmãos, é pegar a palavra e aplicar a palavra. Viver a palavra de Deus na sua prática. Crente teórico não adianta. Nós não podemos ser crentes teóricos. Nós precisamos ser crentes práticos. Porque, meus amados irmãos, há 2 igrejas, nós já falamos isso em outro momento, há 2 igrejas.
Nós temos uma igreja que ela é uma igreja praticante, e nós temos uma igreja que é professa. Professa é aquela que sabe da palavra, mas não vive a palavra. Praticante é aquela que coloca a palavra de Deus em prática. E nós precisamos ser igreja praticante. Professa, você vem ao culto, você ouve, mas depois você não coloca em prática aquilo que você aprendeu, que você viveu. Então nós precisamos ser igreja praticante da palavra. Praticante. E meus irmãos, nós precisamos sim agora ser rigorosos com nós. Ontem nós ministramos a palavra de Deus lá no Desafio Jovem Gideões em Capão da Canoa, e o assunto que foi ministrado ali é não julgar o próximo. Esse foi o tema que o Senhor nos concedeu ali. Não julgar, não fazer julgamentos em relação ao próximo. Irmãos, facilmente nós julgamos o nosso irmão, porque isso está dentro de nós. Nós temos essa capacidade de julgar facilmente. Eu julgo o pastor aqui facilmente. Se eu ficar um tempo junto com o pastor aqui, todo dia eu começo a olhar para ele e eu vou começar a observar pontos para ele melhorar, e ele assim na minha vida. Mas a Bíblia diz para não julgar o próximo. Mas a Bíblia manda que nós venhamos analisar os nossos próprios comportamentos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, por exemplo, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pouco mais adiante a Bíblia diz assim, dentro desse mesmo ponto: se nós tivéssemos a capacidade de nos examinarmos, nós não sofreríamos o juízo de Deus. Em 1 Coríntios 11, 31, salvo engano. Vejam só, a Bíblia diz assim: se eu examinasse a minha vida, a minha conduta, se eu fosse um crítico para a minha vida, eu não sofreria o juízo de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para nós, nos perguntar: será que eu estou colocando em prática a palavra do Senhor? Será que eu vivo a palavra do Senhor? As minhas condutas, elas estão de acordo com a palavra do Senhor? O meu dia a dia, dentro da família, nos negócios, no trânsito, no meu local de trabalho, dentro da igreja, as minhas funções, na questão do falar, que é muito perigoso nesta hora. Eu vou dizer isso para os amados irmãos, muito perigoso a questão do falar. Vou trazer um exemplo aqui, meus irmãos, para que nós possamos entender. Nesses últimos dias nós passamos na questão do clima, nós passamos por frio, chuva, enchente, tantas coisas aqui na região. Quantas e quantas pessoas que estão dentro da igreja, das suas bocas saiu reclamação. Eu só vou trazer algo aqui, meus irmãos. O dono do tempo chama-se Deus. Ele é o dono do tempo. E quando eu abro a boca para reclamar em relação ao tempo, eu estou reclamando contra o próprio Deus. Então nós precisamos medir, meus irmãos, nós precisamos entender absolutamente tudo na nossa vida. Será que eu levo uma vida bíblica? Será que eu aplico a palavra do Senhor na minha vida? Ou eu estou agindo por conveniência minha? Eu preciso olhar para a palavra do Senhor e viver ela, amém? Em nome de Jesus. Meus queridos, vamos começar. Nós falamos o último assunto que nós encerramos aqui, nós falamos sobre ser embaixador. Nós encerramos ali falando sobre essa questão de ser embaixador. O que é embaixador? Embaixador é alguém responsável em um determinado país, mas ele não sendo daquela pátria. Por exemplo, o embaixador de Israel no Brasil, ele pertence a Israel, mas ele está aqui representando aquele país. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores, ou seja, nós somos um pedaço de céu andando aqui, nesta terra. E nós temos sobre a nossa vida a legislação do céu. Nós somos medidos pela legislação do céu aqui. Vejam só como isso é importante para a nossa vida. Nós sermos embaixadores, ou seja, Deus olhar para nós e dizer: aí está o meu embaixador. Nós sermos aqui em Novo Hamburgo um embaixador. No teu local de trabalho você é um embaixador de Cristo. Dentro da família é um embaixador de Cristo. Aonde você andar, que você possa, meu irmão, ser um embaixador. E nós vamos entrar agora, continuar dentro dessa linha aqui em outros pontos. Irmão, nós vamos em todo o tempo permanecer sentados, amém? Queridos, vejam só,
essa pandemia, ela nos ensinou algo. Eu quero trazer sobre essa pandemia um ponto relacionado com a nossa vida cristã. Essa pandemia nos ensinou que existiram ou tiveram muitas pessoas, e ainda tem hoje, muitas pessoas que são assintomáticas. Os irmãos já ouviram sobre isso? As pessoas que tiveram a doença, tiveram o vírus, mas não viveram, ou seja, não expressaram, não exteriorizaram que estavam doentes. Ou seja, dentro do corpo delas tinha o vírus, mas exteriormente não tinham nada. Agora, irmãos, eu quero trazer isso para uma questão bíblica. O cristão assintomático. O cristão assintomático. O grande perigo desta hora é nós sermos um cristão assintomático. O que é ser um cristão assintomático? É você dizer que você tem Cristo, mas você não expressa exteriormente que você tem Cristo. Você está no meio da família, mas você não vive como um crente. Você está no local de trabalho, mas você não vive como um cristão. A tua maneira de falar, as tuas condutas não esboçam, não expressam que você tem Cristo. Então, o cristão assintomático, ele é muito perigoso nesta hora. E às vezes eu posso ser um cristão assintomático. Eu estou falando aqui perigoso, meus amados irmãos, nas questões espirituais e na questão da preparação para a volta de Jesus. Isso pode ser um perigo muito grande na minha vida. Por exemplo, eu dizer que sou um cristão, mas a minha maneira de falar não mostra que eu sou um cristão. Quantos cristãos, meus amados, nesta hora, que muitas vezes nós conversamos e da boca sai palavrão. Isso não é cristão. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, quando a pessoa fala um palavrão, o que tem no coração dela? Cristo não é. Então eu preciso, meus amados irmãos, nesta hora olhar para a minha vida, será que de fato eu sou um cristão verdadeiro, de fato, como diz a palavra, ou eu sou um cristão assintomático? Ou seja, eu não evidencio, eu não coloco em prática, eu não vivo Cristo na minha vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, meus amados irmãos, vamos para Mateus 5. Nós vamos aqui navegar pela palavra de Deus. Mateus 5:13. Irmão, nós já falamos em outro momento muito importante nós lermos esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que é a pregação do monte, e nós vivermos versículo a versículo, aplicarmos na nossa vida. Vejam só, irmãos, aqui, o que diz a palavra do Senhor? Mateus 5:13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O primeiro ponto aqui, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ser sal. Se nós olharmos o que o sal faz, o sal dá gosto, o sal conserva alimento, o sal ele tem diversas propriedades, e a Bíblia diz aqui que nós precisamos ser sal. Então, onde nós estivermos, que nós possamos transmitir para as outras pessoas aquilo que nós temos dentro de nós, de fato, que é Cristo. Sermos aquela pessoa, meus irmãos, agradável. O que é uma comida sem sal? Não tem gosto bom. Você coloca um pouco de sal, muda o gosto. Então que no ambiente de trabalho nós possamos ser aquele elemento que vai dar gosto no local de trabalho, dar gosto na família, que nós possamos ser. E o sal, meus irmãos, você coloca o sal ali no meio da comida, você vê o sal depois, ele desaparece. Então que nós não venhamos a aparecer, mas o simples fato de nós estarmos naquele ambiente, nós estamos proporcionando algo agradável. Então a minha maneira de falar, a minha maneira de agir no local de trabalho, por exemplo, mas isso dentro da família também, eu preciso ser aquela pessoa agradável. E que as pessoas possam olhar para a minha vida e dizer: olha, mas o que essa pessoa tem?
a maneira de falar dela é diferente, é agradável, eu gosto de conversar com ela, os assuntos que ela tem para conversar. Então, o primeiro ponto aqui, meus irmãos, é ser sal. Outro ponto, versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Até aqui, vocês são a luz do mundo. Irmãos, aonde a luz ela deve brilhar? Aonde já tem luz ou nas trevas? Na escuridão, nas trevas. Não é na igreja que eu devo ser luz, é lá fora. É lá fora que eu preciso ser luz. As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim Cristo. A Bíblia diz, São Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Se Jesus diz que eu sou a luz do mundo, e Jesus nos diz aqui, vocês são a luz do mundo, porque nós temos a luz dele refletindo, e as pessoas precisam olhar para nós e identificar Cristo em nós. E as pessoas precisam olhar para a minha vida com o objetivo que elas queiram conhecer o Cristo que nós conhecemos. Vocês são a luz do mundo. Nós precisamos levar, meus irmãos, para as outras pessoas a luz que é Jesus, e não ser trevas. E muitos cristãos nesta hora estão sendo trevas, estão sendo escuridão, ao invés de ser luz. Eu preciso de fato, meus irmãos, impactar pessoas. Nós temos essa missão. Então, ser luz, aonde eu estiver, no meio da família, que você, meu irmão, possa ser luz, que todos nós possamos ser luz nesta hora. O outro ponto, meus irmãos, muito importante, 2 Coríntios 2. Então, nós já vimos 2 pontos, 2 aspectos aqui. Nós já vimos que nós precisamos ser sal e que nós precisamos ser luz. Mas a Bíblia nos diz, nos dá uma outra orientação também, em 2 Coríntios 2,14. Ela vai nos trazer um aspecto muito importante. Vejam só o que a palavra do Senhor diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vejam só, meus irmãos, vejam só agora o 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ter o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Meus amados irmãos, eu vou só abrir um parênteses aqui em relação ao cheiro de Cristo. Há muitos relatos na história de cristãos que estavam morrendo nas fogueiras há 2000 anos, ali principalmente naquele tempo do imperador Nero. Irmãos morrendo na fogueira, e as pessoas que ali estavam assistindo, elas estavam sentindo um cheiro muito forte de perfume. Literalmente os irmãos estavam morrendo nas fogueiras, mas o corpo delas não estava exalando aquele cheiro de morte, não, estavam exalando um cheiro agradável, um aroma agradável, um perfume agradável, literalmente. Irmãos, que nós possamos ser também, ter o bom cheiro de Cristo, o aroma de Cristo em tudo aquilo que nós tocarmos, aonde nós andarmos. Porque, meus amados irmãos, algo eu preciso trazer para vocês aqui: no mundo espiritual, o pecado tem cheiro. O pecado tem cheiro. Os nossos inimigos, os inimigos da cruz, os adversários, os demônios, eles sentem na nossa vida o cheiro do pecado. E a Bíblia diz aqui que nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo. Então, quando eu tenho na minha vida as virtudes de Cristo, eu vou estar exalando o bom cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Então já vimos aqui, meus irmãos, 3 pontos: que nós precisamos ser luz, precisamos ser sal, e nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo na nossa vida, amém? Vamos para mais um ponto aqui, meus irmãos, vamos para João 15. Isso aqui, meus irmãos, é muito poderoso, muito, muito poderoso. João 15. O Senhor Jesus, ele vai trazer um aspecto muito importante. Ele vai dizer que ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos que estão nessa videira. Só que o Senhor vai trazer um ponto muito importante para a nossa caminhada aqui. Então, João 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: eu sou a videira verdadeira,
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja só, meus amados irmãos, aqui nós estamos vendo algo muito poderoso. Todos nós vamos passar por um processo de corte. Todos nós passamos pelo processo do corte. Agora, uma pergunta que eu preciso fazer para a minha vida: que tipo de corte eu quero passar? Porque aqui a palavra diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Que tipo de corte eu quero passar pelo Senhor? Se eu não der fruto, ele corta fora o ramo, e o ramo é tirado e jogado no fogo. Agora, quando eu dou fruto, a palavra do Senhor diz que ele poda. Os irmãos que já fizeram poda aqui sabem, quando você poda uma árvore, você não poda ela para machucar. Por mais que na árvore existe aquela dor, a árvore ela sente aquele corte, mas é para que ela dê mais fruto ainda. Então, meus irmãos, passar pelo processo da poda de Deus na nossa vida é glorioso. Quando você está sendo esmagado pela palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor te confronta, quando você recebe uma exortação do Senhor, sendo através de um irmão, ou sendo através de um sonho, ou não importa como, que Deus tem os seus meios, glorifica o Senhor. Por quê? Porque é o processo da poda de Deus na nossa vida, para ali na frente nós darmos frutos. E a palavra do Senhor diz uma coisa interessante, lá em Apocalipse diz assim, que o Senhor, ele exorta aquele que ama. Se você está sendo exortado, é o amor do Senhor na tua vida. Jesus faz uma comparação, a palavra do Senhor faz uma comparação. Qual é o pai? Qual é o pai que seu filho desobedecer não vai pegar uma varinha e ali corrigir o filho? É a correção. O Senhor nos corrige, meus amados irmãos, é como um pai maravilhoso que ama o seu filho. Nós precisamos ser corrigidos, eu preciso ser corrigido. Nenhum de nós é autossuficiente, nenhum de nós é bom o suficiente. Bom só um, o Senhor Jesus. E mesmo assim, quando aquele jovem rico chamou o Senhor Jesus de bom, ele diz: bom é o Pai que me enviou. Nem o Senhor Jesus, que não tinha um único pecado, se achou digno de ser chamado bom, nem ele. Que dirá nós? Que dirá nós? Então, meus irmãos, ser exortado é vida. Ser corrigido pelo Senhor é vida. Porque o Senhor não vai colocar na casa dele para morar com ele um dia aquele que não for parecido com o céu. O céu é para aquele que é parecido com o céu. Então eu preciso viver aqui, ser parecido com o céu, ter uma vida bíblica de fato, de acordo com a palavra do Senhor, e ir mudando, e ir corrigindo a minha vida. Eu preciso ser corrigido. Porém, muitos irmãos endurecem o coração diante de uma orientação. Muitas vezes o pastor não está nem exortando, está trazendo uma consideração, o irmão fecha o coração e não permite mais o agir do Espírito Santo. Isso é muito perigoso. A correção, meus irmãos, faz parte da nossa caminhada. A correção faz parte. É o grande amor do Senhor sobre a nossa vida. E é glorioso, meus amados irmãos, quando nós estamos nesse momento e somos podados pelo Senhor. É para dar fruto. Amém? Vamos continuar a leitura aqui, meus irmãos, no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha a consideração que Jesus traz. Jesus diz assim: vocês devem permanecer em mim para que eu permaneça em vocês. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que Jesus esteja em nós e nós não queremos estar nele. Lembre, meus amados irmãos, que Jesus, o nosso Senhor, ele sempre disse na sua palavra, ele diz assim: vinde após mim.
Ele não disse, eu vou atrás de vocês. Ele diz assim, vinde após mim. Então nós precisamos de fato seguir o Senhor, porque Ele sabe o caminho, Ele é o caminho, Ele sabe a direção. Só que muitas vezes nós queremos trazer Jesus para dentro da nossa vida, da vida que eu levo, formado com as minhas razões, as minhas opiniões. Olha, Senhor, eu sei da Tua palavra, mas eu vou fazer desta forma aqui, e eu quero que Jesus esteja junto. Irmãos, Jesus, Ele participa da nossa vida, desde que a nossa vida esteja alinhado com a palavra. Por isso que o Senhor diz aqui, diz assim, permaneçam em mim, então eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. E o que é permanecer no Senhor? Meus irmãos, aqui, é eu estar alinhado de acordo com a palavra. A minha vida na palavra, eu estou em Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu não tenho como dar frutos, meus irmãos, por mim mesmo, por aquilo que eu faço, eu acho, os meus conceitos, não. Fruto é se eu permanecer na videira que é Jesus. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos continuar aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, sem Jesus, meus irmãos, nós de fato não podemos fazer absolutamente nada. A igreja aqui, ela precisa ser governada pelo Espírito Santo. A minha vida precisa ser governada pelo Espírito Santo. Os louvores precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. Absolutamente nada na nossa vida, meus irmãos, nós podemos fazer sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. E um detalhe importante, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela traz em outro texto, diz assim, que nós precisamos dar ao Senhor, que tipo de fruto? A Bíblia fala assim, o bom fruto. Não é qualquer fruto, nós precisamos produzir fruto sim, mas qual o tipo de fruto que eu devo produzir? O bom fruto, não é qualquer fruto. Existem árvores que produzem frutos, mas que são frutos venenosos. Nós precisamos produzir um fruto agradável a Deus, um fruto bom ao Senhor. Gálatas 5:22, nós não vamos abrir, meus amados irmãos, mas ali fala do fruto do Espírito. Longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, tantas coisas. Ali fala do fruto do Espírito. Muitas vezes nós achamos que são os frutos do Espírito, é um fruto só. É você pegar uma laranja, você tem ali diversos gomos daquela laranja, mas é uma laranja. Ou seja, é um fruto. Então quando a Bíblia fala dos frutos da carne, são muitos. Agora quando fala do Espírito, fala de um fruto só. É um fruto. É um fruto, e nós precisamos ter na nossa vida esse fruto, mas de maneira completa. Pastor, olha, eu já sei aqui, eu já estou aprendendo um pouco aqui sobre amabilidade, por exemplo, capacidade de amar os irmãos, mas eu ainda não tenho domínio próprio. Então você não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele precisa estar na nossa vida de maneira completa. Completa. Irmãos, vamos abrir, vamos olhar. Gálatas 5:22, logo depois de Coríntios, antes de Efésios, Gálatas 5:22, vejam só, vamos ler aqui para nós podermos entender. Vejam só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São diversas características do fruto do Espírito, mas é um fruto. É um fruto. E eu preciso produzir este fruto na minha vida. Amém? Queridos, Mateus 7, 17. Vejam só que faz parte ali da pregação no monte do Senhor Jesus. Mateus 7, 17. Falando aqui da árvore e seu fruto, muito importantes aqui para a nossa vida.
Mateus 7,17 diz assim: semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore, vejam agora a orientação aqui da palavra, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A Bíblia orienta, o Senhor Jesus, ele orienta aqui, que nós precisamos produzir um fruto bom. Não é qualquer fruto. O Senhor requer de nós um fruto bom. Quando o Senhor Jesus vai ali perto de Jerusalém, e ele chega numa figueira, ele olha para aquela figueira, não encontrou fruto. Aquela figueira foi amaldiçoada, ela seca. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz assim, porque não era tempo de fruto. Queridos, em tempo e fora de tempo, nós precisamos produzir o fruto do Senhor na nossa vida. Em todo tempo eu preciso produzir. Ah não, pastor, só final de semana, só quando eu vou na igreja. Não, meus irmãos, o fruto do Espírito, ele precisa estar na nossa vida de maneira constante. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E quando ele vier, ele vai chegar para nós, assim como ele chegou naquela figueira, ele olhou e ele vai perguntar, cadê os frutos? Cadê o fruto da minha vida? Que fruto eu estou apresentando a Deus nesta hora? Então, meus amados irmãos, encerrando aqui essa questão de ser cristão assintomático, tem irmãos que estão dentro das igrejas, mas não são sal, não são luz, não têm o bom cheiro de Cristo e não produzem fruto. Eu preciso ser um cristão bíblico, um cristão alinhado com a palavra do Senhor e dar testemunho. Eu preciso exteriorizar que de fato eu tenho Cristo na minha vida. Eu preciso. Jesus diz, vocês são a luz, vocês são sal. Paulo diz, nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo. E aqui o Senhor Jesus diz que nós precisamos dar o bom fruto, ter o bom fruto na nossa vida. Vejam só, meus amados irmãos, então ter uma vida cristã, ou melhor, uma vida bíblica na prática, é estar alinhado de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos continuar aqui, meus amados irmãos, nós vamos mergulhar um pouco mais hoje. Eu quero tratar aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão de autoridade. O que a Bíblia nos orienta sobre a questão de autoridade. Qual é o meu papel frente à autoridade? Será que isso que está acontecendo hoje, meus amados irmãos, no Evangelho de uma maneira geral, está alinhado de acordo com a palavra do Senhor? Será que está alinhado? Ah, mas pastor, eles falam de Bíblia, pregam na igreja, mas não quer dizer que estão pregando a palavra. Então há um perigo muito grande, meus amados irmãos, se nós entrarmos, me perdoem aqui pelo termo, mas nessa onda de evangelho desta hora. Há muitos evangelhos nesta hora que não são de Deus. Evangelho do dinheiro, da prosperidade, não é de Deus. Jesus não pregou evangelho do dinheiro, da prosperidade. Jesus não pregou o evangelho coaching que está na moda nesta hora. O evangelho coaching tira Cristo do centro e coloca o homem no centro, porque você é capaz, porque é para você é um vencedor, porque você, não, meus irmãos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, por exemplo, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar nesta hora, que tipo de evangelho eu estou vivendo. Nós estamos no tempo da apostasia, Paulo fala disso. Nós estamos no tempo da apostasia e nós precisamos cuidar, meus irmãos, para que nós não venhamos entrar na apostasia. Precisamos tomar um cuidado muito grande. Precisamos tomar um cuidado. Queridos, vamos para Efésios 4. Efésios 4. Veja só o que a palavra do Senhor vai nos trazer aqui, a partir do versículo 2. São orientações da Bíblia para a nossa vida, para a nossa caminhada.
Efésios 4:2 nos diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Olha o que a palavra está dizendo aqui, meus irmãos. Humildes e dóceis. O que é ser? O que a palavra está dizendo aqui? A nossa maneira de falar, por exemplo, deve ser agradável. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, os cristãos, eles têm um comportamento arrogante de falar. Só que a palavra do Senhor diz aqui: sejam humildes e dóceis e sejam pacientes. Precisamos ter paciência. Paciência com os nossos irmãos, paciência dentro da família. Precisamos ser pacientes. Ser paciente, meus amados irmãos, está relacionado com Gálatas 5:22, que fala do domínio próprio. Por exemplo, e a Bíblia diz aqui: sejam humildes, dóceis e sejam pacientes. É a orientação da palavra de Deus para nós, para mim e para você. A palavra diz mais, diz assim: suportando uns aos outros com amor. Esse suportando aqui tem dois viés aqui. É o suportando literalmente, meus amados irmãos, diante de uma aflição, de uma luta, você aguentar aquilo. Mas também, de outro ponto, é de dar suporte aos irmãos, ajudar os irmãos, suportando, ou seja, dar suporte aos irmãos. Veja só que a palavra nos orienta para nós colocarmos isso em prática. Então eu preciso analisar na minha vida: eu sou humilde? Eu sou uma pessoa humilde ou eu sou uma pessoa arrogante? A minha maneira de falar é uma maneira doce ou não? Eu tenho paciência? A Bíblia diz que nós precisamos ter paciência. Irmãos, nós não conseguimos nada pela nossa força. Aquilo que Jesus falou ali em João 15: sem mim nada podeis fazer. Eu não tenho condições de produzir paciência em mim, mas se eu entregar minha vida ao Espírito Santo, aí sim. Vamos continuar aqui, versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Será que eu estou fazendo de fato, meus irmãos, todo o esforço na minha vida para, por exemplo, no local de trabalho, para eu ter um ambiente em paz no local de trabalho? Ou eu sou aquela pessoa que eu estou instigando a ter uma contenda, a ter uma luta, a ter uma dificuldade? A Bíblia diz aqui: façam todo o esforço. Não é qualquer esforço. Faça tudo aquilo que está ao teu alcance para conservar em paz. São orientações da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu não mudo. Meu amado irmão, me perdoe, mas não é assim que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, meus irmãos, é para nós vivermos, não é para nós colocarmos como um rótulo na nossa vida, não, é viver na prática. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário. Irmãos, é necessário. Nós precisamos entender algo, queridos. Eu quero ir para o céu? Sim, eu quero ir para o céu, então eu preciso viver a palavra do Senhor. Essa é a condição. Se eu quero ir para o céu, eu preciso viver a palavra do Senhor. Não viver, porque um pastor falou, não, eu preciso, que nem os bereanos, olhar para a palavra e verificar se aquilo que o pastor está dizendo está correto de acordo com a palavra. E daí sim viver, amém? Vamos um pouquinho mais adiante, meus amados irmãos, dentro de Efésios ainda, Efésios 6. Aqui eu quero trazer um ponto muito importante, meus amados irmãos, sobre obediência. Obediência ao patrão, ao empregador. Veja só o que a palavra do Senhor diz. Efésios 6, versículo 5. A minha Bíblia diz aqui escravos. Subentende-se aqui, meus amados irmãos, que naquele tempo de Paulo realmente tinha escravos, mas hoje nós podemos analisar isso de uma forma como nós sendo o empregado de uma empresa, por exemplo. E o que a palavra do Senhor diz assim? Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos
com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Eu devo obedecer ao meu patrão como se eu estivesse obedecendo a Cristo. Olha que poderoso. Eu preciso obedecer o meu patrão como se eu estivesse obedecendo a Cristo, diz a palavra do Senhor. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, há irmãos que fazem contenda, quando o patrão vira as costas, não fazem da mesma forma, colocam atestado falso, chegam atrasados de propósito, fazem tantas coisas no local de trabalho. Só que a Bíblia diz aqui que nós precisamos obedecer e observar como se fosse o próprio Cristo. Vamos continuar a leitura aqui, meus irmãos. Versículo 6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, meus amados irmãos, que não é só quando eles estão olhando que eu preciso obedecer, muito mais quando eles não estão olhando, porque aquele que deve olhar está olhando, que é o próprio Deus. Irmãos, nós vamos dar testemunho que nós somos cristãos de fato, não quando alguém está olhando, é quando ninguém está olhando. Não é na igreja, por exemplo, que eu mostro que eu sou um cristão, é fora da igreja, é na rua, é na família, no trabalho, é ali que eu mostro quem eu sou de fato, não é aqui dentro. Aqui eu posso mascarar, eu venho aqui, por exemplo, canto louvores, glória a Deus, aleluia, levanta a mão, mas e lá fora? É lá fora que nós mostramos. Você mostra que você é um cristão no local de trabalho quando não tem ninguém olhando, quando você faz tudo certinho. Irmãos, eu só não posso obedecer ao meu patrão em um ponto, em um único ponto, que não devo obediência a ele, quando fere a palavra de Deus. Por exemplo, vamos supor que o teu patrão chega para você e diz assim: Melo, olha, se alguém me ligar, você diz que eu não estou, e ele está no trabalho. Nesse ponto, a Bíblia, meus irmãos, eu não posso obedecer à vontade dele, porque Pedro, em um determinado momento, ele diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso passar por cima da palavra de Deus, porque um homem está pedindo. Esse é o único ponto, que eu não posso obedecer ao meu patrão, ao meu empregador. Eu devo dizer para ele: olha, fulano, eu não posso te obedecer nesse ponto aqui, porque eu não posso contrariar a palavra de Deus na minha vida. Único ponto. Assim também, meus amados irmãos, por exemplo, os filhos devem obedecer aos pais. Nesse único ponto, eles não devem obedecer o pai, quando contraria a palavra de Deus. Meu filho, se alguém me ligar e diz que eu não estou, pai, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, meus amados irmãos, nós precisamos obedecer sim, contanto que esteja alinhado com a palavra. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, quer escravo, quer livre. A recompensa de Deus vem na nossa vida mediante a obediência às autoridades. O nosso patrão é a autoridade. Agora, aqui também vem uma orientação agora, meus amados irmãos, para aqueles que são empregadores, aqueles que têm na sua vida, no seu trabalho, que têm empregado. Diz assim, versículo 9: vocês, senhores, tratem seus escravos ou empregados, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre pessoas. Tratem da mesma forma os empregados. Então nós precisamos tratar aqueles irmãos que são empregadores, tratem bem os seus empregados. Não estou dizendo que você deve passar a mão por cima naquilo que eles fazem de errado, não é isso. Mas é tratar como pessoa, como sendo
até mesmo o próprio Senhor. Então, meus amados irmãos, vejam só, a palavra do Senhor nos traz muitas orientações aqui. Isso é importante. Todos nós aqui, eu creio, ou a maioria dos irmãos aqui trabalha. Então, qual deve ser o meu comportamento no local de trabalho? Da melhor maneira possível, com lisura, com honestidade, como sendo ao próprio Deus. Foi isso que nós lemos aqui. Eu preciso trabalhar ali, no local de trabalho, como sendo ao próprio Deus, como servindo a Cristo. Porque, meus amados irmãos, assim, a Bíblia fala assim: como nós somos no natural, assim nós somos no espiritual. Então, se eu não obedeço o meu patrão no local de trabalho, eu não estou obedecendo ao Senhor, que é no espiritual. Assim como é no natural, assim é no espiritual. Vamos lá, meus irmãos, vamos avançando aqui. Vamos lá. Romanos 13. Aqui eu quero entrar agora, meus amados irmãos, sobre a autoridade constituída. O que a Bíblia fala dessa autoridade? O que a palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos 13? Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Apenas para situar os irmãos, quando Paulo ele escreve esta parte aqui de Romanos, quando ele escreve Romanos, Paulo estava preso. E vejam só a orientação de Paulo em relação às autoridades. Ele diz assim, Romanos 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Irmãos, talvez Paulo, ele fosse essa pessoa que mais tinha direito de chegar para os irmãos e dizer: irmãos, peguem faixas, cartazes e vão diante do imperador para me tirar daqui. Porque ele estava preso por causa da palavra de Deus, preso injustamente. E olha a orientação que ele dá, ele diz: obedeçam às autoridades. Agora eu quero entrar num ponto aqui, meus irmãos. Porventura, existe alguma orientação na palavra de Deus que a igreja ela se envolve em política? É para a gente pensar. Na minha Bíblia não tem. Na minha Bíblia não tem. Nós precisamos sim exercer aquilo que é o nosso direito e o nosso dever. Mas a igreja, ela não é política. A igreja, ela é espiritual. A igreja do Senhor, ela é espiritual. Porventura, meus amados irmãos, os nossos irmãos que são políticos, tem pastores, tem presbíteros que são políticos, que passam todo dia em tribunas acusando pessoas. Por acaso é essa a orientação da palavra de Deus? Você acusar? É para a gente pensar, meus irmãos. Que passam todo dia acusando, gritando, brigando. É essa a orientação da palavra de Deus? É isso que a palavra do Senhor diz? Na minha Bíblia não tem. A igreja ela é espiritual, ela não é política. E a Bíblia diz aqui: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. A igreja ela esqueceu de uma coisa, meus irmãos. A igreja desta hora ela esqueceu de uma coisa, que a orientação do Senhor é isso aqui, ó. Joelho no chão. A igreja esqueceu de colocar o joelho no chão para interceder pelas autoridades, de buscar o socorro do Senhor, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os espíritos. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz assim, que as nossas armas, elas não são carnais,
mas elas são poderosas em Deus. Porventura, quando eu luto com armas carnais, eu vou obter algum êxito? Não. Porque a nossa luta, meus irmãos, ela é espiritual. E se ela é espiritual, eu vou vencer essa luta mediante as questões, as armas que Deus deu. Não pela força do braço. Não pela força do braço. Mas, queridos, vamos continuar aqui. Temos mais coisa para falar aqui. Versículo 2. Muito importante isso aqui agora. Muito, muito importante. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Toda autoridade, meus irmãos, ela existe por uma permissão de Deus. O porteiro, o pastor, os políticos, governador, autoridades municipais, estaduais, federais, todos só estão ali por uma permissão de Deus. Quando Pôncio Pilatos falou para Jesus: tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar? O que Jesus respondeu para ele? Você só tem autoridade porque lhe foi dado por Deus. Jesus falou para ele: você só tem autoridade porque ele te foi dado, senão você não teria. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem contra si mesmo condenação. Quando eu me rebelo, o que é rebelar, meus irmãos? É ir contra. Um dia procuraram o Senhor Jesus sobre pagamentos de impostos. Ninguém de nós gosta de pagar impostos, não é verdade? Ninguém gosta. Naquele tempo de Jesus, Israel estava sendo oprimida pelos romanos na questão de impostos. E qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E acabou o assunto. Ah, mas pastor, eu não gosto de pagar imposto. Eu também não gosto. Mas é legislação, é lei. O Senhor vai dar para nós, meus irmãos, condições de nós vivermos aqui. Precisamos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E a Bíblia diz aqui que aquele que se rebela contra a autoridade traz condenação sobre si mesmo. Por quê? Porque nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus. Irmãos, nenhuma autoridade no mundo todo, nenhuma autoridade, ela existe sem a permissão de Deus. Ah, mas pastor, foi o presidente tal que colocou aquela pessoa. Mas por uma permissão de Deus. Então, quando eu me rebelo contra uma autoridade que está ali por causa da permissão de Deus, eu estou me rebelando contra Deus. Por isso que eu falo, meus amados irmãos, que o Senhor requer de nós oração. Oração. Não usar as armas carnais, nós precisamos usar as armas espirituais. Oração, jejum, palavra, louvor, adoração, isso são armas espirituais que o Senhor nos concedeu. Mas vamos lá, meus queridos, vamos falar mais um pouquinho aqui. 1 Pedro 2,13. Estamos já caminhando para o encerramento. 1 Pedro 2,13. Vejam só, meus amados irmãos, a orientação de Pedro aqui. Nós já vimos aqui orientação do apóstolo Paulo e agora a orientação de Pedro, na sua carta. Diz assim, 1 Pedro 2,13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Então a pergunta é, por que eu devo obedecer às autoridades? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não por causa da autoridade, por causa do Senhor. Porque nós somos espirituais, meus irmãos. Nós somos espirituais. Então eu devo obedecer por causa do Senhor. O que diz mais? Seja ao rei como a autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal
e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós aqui que nós precisamos obedecer, orar pelas autoridades, e muitas coisas Deus vai fazer através da nossa posição. Meus irmãos, vejam só, no tempo de Jeremias, a orientação que o Senhor usa Jeremias foi para avisar o povo que o povo se rendesse aos babilônios, que se entregassem. O povo se rebela, juízo veio. A orientação do Senhor foi para que eles não lutassem contra o Babilônio, que eles se rendessem aos babilônios. Desobedeceram, foram mortos. Então, meus amados irmãos, precisamos entender que tudo aquilo que acontecer sobre a nossa vida é por permissão de Deus. Ou será que os nossos irmãos, há 2000 anos, que foram colocados dentro das arenas dos leões, foram colocados nas fogueiras, foram colocados dentro de óleos ferventes ali, nem o apóstolo João, será que o Senhor não estava vendo tudo isso? E tudo não estava acontecendo por causa da permissão de Deus? E os cristãos desta hora, desse momento agora, não querem passar por lutas, não querem passar por aflições, querem enfrentar autoridades. Nunca foi orientação de Deus enfrentar a autoridade, porque toda autoridade, ela existe por permissão de Deus. Nós lemos aqui. Então eu não posso me levantar contra uma autoridade que Deus instituiu. Ah, pastor, mas eu não concordo. Meus irmãos, tem muita coisa que eu não concordo também. Eu entendo os irmãos. Então, meus irmãos, como é que nós vamos vencer isso? Colocando o joelho no chão. E se for da vontade do Senhor, Ele vai dar vitória. Mas também, se não for, meus amados irmãos, Ele continua sendo Deus, como tem um louvor que fala. Ele continua sendo Deus, porque é da vontade dEle, soberana vontade dEle. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vamos lá, meus queridos, vamos ler mais um pouquinho aqui. Vamos continuar aqui. Versículo 14, versículo 15. 16, perdão. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vejam só, meus irmãos, vivam como servos de Deus. Em todo o tempo, meus irmãos, não importa a luta, não importa a aflição, nós precisamos viver a nossa vida como servos de Deus em todo o tempo. Amém? 1 Timóteo, já caminhando aqui para o encerramento agora, meus irmãos. 1 Timóteo 2, a orientação de Paulo. A orientação de Paulo aqui em relação à autoridade. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A orientação do apóstolo Paulo é: orem pelas autoridades. Então, meus irmãos, vamos exercer aquilo que a Bíblia diz para nós exercermos. Irmãos, não vão atrás das ondas daquilo que o Evangelho desta hora está fazendo. Não vão atrás das ondas das igrejas, o que elas estão fazendo. Ah, mas pastor, aquela igreja está fazendo isso. Irmãos, olhem para a palavra para ver o que estão fazendo, se está alinhado com a palavra. Se está alinhado, façam. Mas se não está alinhado, meus irmãos, não façam. Eu preciso fazer o que a palavra manda fazer. Eu preciso obedecer o que a palavra diz para obedecer. Eu não posso, meus amados irmãos, me colocar contra aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Toda a nossa vida, todo o nosso dia precisa ser conduzido pela palavra. E se eu tenho alguma dúvida, procure um irmão, procure um pastor, procure alguém. Pastor, eu estou com essa situação aqui, isso aqui está na Bíblia, eu posso fazer assim? Procure alguém. Por exemplo, meus amados irmãos, só trazer um exemplo aqui.
o que nós estamos presenciando nesta hora, de casamentos entre jovens ou até mesmo pessoas adultas, que estão casando com pessoas que estão na igreja, mas casam com alguém que não é da igreja. E o que diz a palavra? Não se coloquem sob jugo desigual. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não buscam na palavra o que a palavra orienta sobre aquele assunto. É só um exemplo. E tem muitas outras coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus em todo tempo, em todo momento. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, encerrando aqui a ministração dessa noite sobre este assunto, e nós vamos ter outros assuntos ainda sobre vida bíblica na prática. Então, meus amados irmãos, vejam só, isso aqui está sendo um ensino para a minha vida também, isso aqui também está me confrontando, e é bom quando a palavra do Senhor nos confronta, porque quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor, é porque nós temos chance e oportunidade de mudar, e o Senhor, meus irmãos, quer que nós venhamos mudar a nossa vida. Por quê? Queridos, se eu for parecido com o céu aqui, eu estarei indo para o céu, porque o Senhor não coloca no céu um estranho, o Senhor não vai colocar no céu o desobediente, o Senhor não vai colocar no céu aquele que não viver a sua palavra na prática. Então, meus amados irmãos, é um tempo precioso realmente para as nossas vidas, mas nós precisamos viver a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos, nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Temos muito assunto ainda, meus amados irmãos, e nós estaremos ministrando no decorrer das semanas aqui para os irmãos, amém? Senhor Deus, nós te exaltamos, nós louvamos o teu nome, Pai. Senhor, nós sabemos o quanto nós precisamos viver a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós queremos viver da nossa maneira, mas nós oramos, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, nesta hora, para que nós possamos viver a tua palavra na prática, assim como o Senhor nos tem orientado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, mas nós clamamos, ó Pai, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa ser colocada em prática nas nossas vidas, que nós possamos aprender a obedecer, olhar para a tua palavra e exercitar a tua palavra, colocar em prática a tua palavra, Pai. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.